Esse caso é recente, caso triste. Atendi uma senhora idosa, uma desvalia, uma dificuldade de fala, ensino primário, e ela me disse o seguinte: doutor, eu preciso mostrar os exames para o senhor. Eu olhei os exames, e essa mulher tem um câncer grave, avançado. E minha senhora, a senhora vive com quem? Eu vivo com a minha filha. Certo, e vocês se dão bem? Ela, graças a Deus. Temos alguma dificuldade, mas resolvemos. Certo, e o pai da vossa filha? Então, doutor, ele era alcoólatra. Por que era? Porque ele foi embora de casa. E aí, o que mais? Ele me bateu. E quanto tempo a senhora demorou para resolver esse problema? 32 anos. 32 anos apanhando. Recebendo alguém alcoolizado em casa, com filho. E ela hoje desenvolveu um câncer que não tem cura. Pesado. E ela me disse assim: então eu acho que esse Deus realmente não deve existir, né? Aí eu tive que encher o peito de ar. Precisava eu tomar um pouco do meu fôlego para que eu possa nutri-la, porque essa moça está desnutrida do ponto de vista da esperança. Tu pode fazer isso. Não existe aquela frase: o que eu vou falar? Tire isso. Recheie-se de estudo, de leitura, recheie-se de bondade até sem leitura, e a combinação dos dois é a melhor delas. Como a primeira oportunidade que Divaldo Franco senta-se uma mesa mediúnica. E dona Etelvina, se corrijam se eu estiver errado, uma pessoa analfabeta consegue doutrinar o espírito obsessor sem ter nenhum nível de estudo. E deixa Divaldo Franco de boca aberta. Quer dizer que a bondade ajuda demais. Demais. Estudar é importante? Lógico que é. Mas saiba que um coração iluminado consegue espalhar o que tem por dentro. E isso é importante. E naquele exato momento, fui eu. Mas algum dia é com vocês. Mas vai acontecer. Vai acontecer. E esse é o momento em que tu tens que rechear-se e utilizar aquilo que a pessoa te oferece. A senhora acredita em Deus? Uma pergunta muito básica. Pode ser que não, né? Ela está duvidando disso. Minha senhora, Deus a ninguém desampara. Pois é, mas eu acho que eu fiquei para trás. Não, minha senhora. Deus não deixa ninguém para trás. A senhora está aqui conversando comigo, tem uma filha que te ampara, tem um problema de saúde, estão cuidando da senhora. Tem gente que não está aqui, tem gente que está no hospital, entubado, tem gente que não tem nem casa para morar, e tem gente que não tem nenhuma coisa, nem outra. É verdade. Resumidamente, tu tomes cuidado com aquilo que tu falas, porque tu pode piorar a situação. E uma boa prevenção para o suicídio são os fenômenos depressivos, que são a sua primeira porta de entrada. Tu abasteça aquela pessoa com aquilo que ela tem de palpável. E ela ainda assim ficou balançando a cabeça e disse a ela: minha senhora, vamos lá. Em um lugar que trabalho, nem usei o termo centro espírita, porque tem gente que, vamos combinar, que não gosta muito do nosso nome, né? E como nessa finalidade não é afastar ninguém de nós, é aproximar, eu tiro esse palavreado. E digo: minha senhora, havia uma pessoa que ia numa casa religiosa. E ele não era daquela religião. Muito bem. E
E essa senhora, que na verdade é uma senhora espírita que frequentava a casa, e tinha um marido que bebia muito, ficava agressivo, e começava a falar até de uma maneira inadequada, mudando de voz. Fenômeno obsessivo assim, latente, sabe? E ela levou esse senhor, acho que uns 3, 4 meses, mais ou menos. E parou de ir. Pararam de ir. Parou de ir. Um dia eu encontrei-me com ela em um supermercado. Uma fulana, como é que a senhora tem passado? E não posso deixar de perguntar. E o vosso esposo? E a bebida? Não bebe mais nada. Como é que é? Nada? Não trouxe mais problema. Então me conte aí o milagre. Com essa eu posso usar. Milagre por espírito é difícil. Não é isso. Pode dizer de onde que ele vem? Da Gênesis. Tá bom? Vocês podem olhar no capítulo 13, no 5 e 6, até no 19. Que é uma conversa que vocês não me deixem sumir, não. Porque é uma conversa boa. Gênesis não é um livro comum. Não é um livro comum. Bom, e dizendo isso para ela, ela falou assim: mudei de lugar. Aquele centro espírita não fazia bem para nós. Eu fiquei quieto. Tá bom? E para onde a senhora foi? Foi num lugar, numa igreja evangélica. Bom, e aí? Aí eu falei para o pastor a história. E ele falou que isso era fácil de resolver. É mesmo? E aí eu fui com ele numa sala, ele balançou meu marido e falou: o senhor vai morrer! Se beber, vai morrer! Meu marido ficou com medo e nunca mais pôs uma gota de álcool na boca. Como é que é? Então foi assim? Sim, foi na base do medo. Muita gente precisa de algumas religiões que te coloquem uma temência a Deus. Ela não enxerga outra coisa. Ela não vai entender. Se tu explicares para ela que é algo que passará, que é um vício, que tem relação com a espiritualidade, que ela precisa também, ela não vai entender essa conversa. Certo? Não vai. Mas uma conversa em um outro patamar, com aquele nível de materialidade religiosa que ela possui, atendeu a expectativa dela. Essa é a razão pela qual o espírita não deve bater em nenhuma religião. Não se faz isso. Cada um de nós precisa de um remédio diferente. As doenças são várias. Precisou de um remédio, pode ser esse. Às vezes não serve para aquele. Mesma doença. E a mesma doença, entenda-se também um arcabouço de ignorância dentro de nós, que todos nós temos. Não somos melhores do que isso, não. Nós também cometemos erros severos. Vamos lá.